Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Vilma Mendes e neste canal eu dou aulas de língua portuguesa para você que está estudando para prestar alguma prova de concurso público, vestibular ou Enem. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. E nesta aula eu vou falar sobre concordância verbal. Mas antes, como de costume, se você ainda não é inscrito, já se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho e, se possível, compartilhe este vídeo. E o que é concordância verbal? Concordância, em língua portuguesa, é quando uma palavra se ajusta para entrar em harmonia com outras palavras. No caso da concordância verbal, é quando o verbo se ajusta para concordar em pessoa e em número com o sujeito a que se refere. Veja só esses exemplos. Eu adoro quando as flores desabrocham. Observe o verbo adorar. Está concordando com o sujeito eu. Portanto, está na primeira pessoa do singular. Elas adoram quando as flores desabrocham. Observe que agora o verbo adorar está concordando com o sujeito elas. Portanto, está na terceira pessoa do plural. Desta forma, o verbo sempre concordará em pessoa e em número com o sujeito a que se refere, independentemente da posição do verbo na oração. Essa é a regra geral. Mas existem, em concordância verbal, alguns casos especiais. Eu vou explicar para vocês os casos que mais aparecem nas provas de concursos públicos, vestibulares ou Enem. Esses casos, eles são separados em ocasiões em que há um sujeito e ocasiões em que há dois ou mais sujeitos. Vamos começar então com os casos em que há apenas um sujeito. E o primeiro caso onde há apenas um sujeito é quando esse sujeito ele é formado por um coletivo partitivo. Neste caso, a regra diz que o verbo pode concordar tanto no singular quanto no plural. Veja só. Grande número dos presentes se retirou, ou grande número dos presentes se retiraram. As duas formas estão corretas. O segundo caso especial é com as expressões mais de, menos de, cerca de. São expressões que indicam uma quantidade aproximada. Nessas expressões, o verbo deve concordar com o numeral. Preste bastante atenção nisso. O verbo deve concordar com o numeral. Veja só. Mais de uma mulher quis trocar as mercadorias. Observe que a ideia mais de uma mulher indica mais de uma pessoa. Mas observe que o verbo está no singular, concordando com o numeral uma. Agora veja. Menos de duas pessoas chegaram antes do horário. Observe que agora a ideia menos de duas indica uma pessoa. Mas perceba que o verbo está no plural,
porque está concordando com o numeral duas. Muita atenção nisso. Cerca de 3 alunos chegaram atrasados. O verbo chegaram está concordando com o numeral 3. O terceiro caso especial refere-se ao sujeito com nomes próprios. Nesse caso, o verbo vai variar de acordo com a presença ou não do artigo. Calma que no exemplo vai ficar mais fácil. Veja só. Os Estados Unidos influenciam o mundo. Observe que o verbo está no plural, está concordando com o artigo os, que está no plural. Estados Unidos influencia o mundo. Neste caso, por não haver artigo, o verbo deve concordar no singular. O quarto caso especial refere-se aos verbos dar, bater, soar, mais, hora. Nesse caso, o verbo ele vai concordar com o sujeito, se houver, ou vai concordar com o número de horas. Se houver sujeito, irá concordar com o sujeito. Se não, irá concordar com o número de horas. Veja no exemplo. Deu 1 hora que espero. Observe que aqui o verbo deu está concordando com o número de horas. Deu 1 hora no singular. Soaram 2 horas. Observe que aqui o verbo soar está no plural, porque está concordando com a hora, 2 horas. Agora veja, o relógio soou 3 horas. Observe que aqui a hora está no plural, 3 horas. Mas o verbo soou está concordando com o sujeito. Qual é o sujeito dessa oração? O relógio. O relógio, o sujeito está no singular, portanto, o verbo deve concordar com o sujeito. Agora preste atenção a esse exemplo. No relógio soaram 3 horas. Observe que aqui o verbo está concordando com hora, que no caso são 3 horas, portanto o verbo está no plural. Mas por que, professora? Porque nesse caso, no relógio, como você percebe, está separado com uma vírgula. E trata-se de um adjunto adverbial. Nesse caso, no relógio não é o sujeito da oração. Se não é o sujeito, então o verbo deve concordar com o número de horas. O quinto caso especial é quando ocorre o pronome relativo que. Nesse caso, o verbo deve concordar com o termo que vem antes do pronome. Veja só. Fui eu que levei. Observe que o verbo levei está concordando com o termo eu, primeira pessoa do singular. Foste tu que levaste. Mesma coisa. O verbo está concordando com a segunda pessoa do singular. O sexto e último caso em que há apenas um sujeito é quando ocorre o pronome relativo quem. Nesse caso,
o verbo deve ser conjugado na terceira pessoa do singular. Preste atenção para não confundir esse caso com o do pronome relativo que. Veja no exemplo. Fui eu quem afirmou. Observe que a pessoa é a primeira pessoa do singular. Eu. Mas o verbo não está concordando com essa pessoa. O verbo mantém a sua conjugação na terceira pessoa do singular. Fica essa dica para você. Agora vamos para os casos especiais em que há dois ou mais sujeitos. E o primeiro caso é que, dependendo da posição do verbo, a regra vai variar. Então, veja, nesse primeiro caso, quando o verbo é posicionado depois do sujeito composto, então ele deve ficar no plural. Mas, quando o verbo é posicionado antes do sujeito composto, então ele pode tanto concordar com os dois, quanto concordar com o mais próximo. Veja nos exemplos. O trabalho e a avaliação estavam difíceis, no plural, concordando com os dois. Estavam difíceis o trabalho e a avaliação. Nesse caso, está concordando com os dois. Estava difícil o trabalho e a avaliação. Nesse caso, o verbo está concordando apenas com o primeiro elemento. Então, repetindo, se o verbo vem depois do sujeito composto, plural. Se o verbo vem antes do sujeito composto, pode ser tanto o plural quanto concordando com o elemento que está mais próximo dele. E o segundo caso é quando o sujeito é formado por sinônimos. Nesse caso, o verbo ele pode tanto ir para o plural quanto permanecer no singular, concordando com o núcleo mais próximo. Preguiça e lentidão destacaram aquela gerência. Aqui o verbo está no plural, concordando com os dois núcleos. Mas também pode ser assim: preguiça e lentidão destacou aquela gerência. As duas formas estão corretas. O mesmo ocorre no nosso terceiro caso, quando o sujeito é formado por elementos em gradação ou enumeração. Nesse caso, o verbo tanto pode ficar no singular, concordando com o núcleo mais próximo, quanto pode ficar no plural, concordando com todos os núcleos. Veja só. Um mês, um ano, uma década de poder não supriram a saúde. Nesse caso, o verbo está concordando com todos os núcleos. Um mês, um ano, uma década de poder não supriu a saúde. Nesse caso, o verbo no singular, concordando com o último núcleo. E o nosso quarto caso especial é quando o sujeito é formado por pessoas gramaticais diferentes. Nesse caso, é preciso prestar bastante atenção, porque existe uma ordem de prioridade entre essas pessoas. Ou seja, existe uma hierarquia. A primeira pessoa tem prioridade em relação à segunda e à terceira.
E da mesma maneira, a segunda pessoa tem prioridade em relação à terceira. Nesse caso, se a construção possuir duas ou mais pessoas gramaticais, você deve observar quem tem a prioridade. O verbo ficará no plural, mas deverá obedecer a essa prioridade quanto à pessoa gramatical. O exemplo vai facilitar o seu entendimento. Veja só. Eu, tu e ele chegamos ao fim da tarde. Observe que aí existem três pessoas gramaticais. A primeira, eu, a segunda, tu e a terceira, ele. Observe, o verbo está no plural e o verbo sempre ficará no plural nesses casos. Mas ele está concordando com a primeira pessoa, porque ela tem prioridade sobre as demais. Tu e ele chegastes ao fim da tarde. Observe que agora o verbo também está no plural e está concordando com a segunda pessoa do plural, porque ela tem prioridade sobre a terceira pessoa. E o quinto e último caso que eu vou abordar aqui nesta aula sobre concordância verbal quando há dois ou mais sujeitos, refere-se a quando há a palavrinha ou. Nesse caso, o verbo vai concordar com a ideia. Como assim, professora? Se houver ideia de exclusão, o verbo ficará no singular. Mas se houver ideia de inclusão, então o verbo ficará no plural. Veja só. João ou Maria trará o livro. Observe que aqui a construção João ou Maria traz uma ideia de exclusão. Um ou o outro vai praticar a ação do verbo. Nesse caso, então, por trazer uma ideia de exclusão, o verbo deve permanecer no singular. Livros ou artigos fazem parte da vida acadêmica. Observe que aqui a construção livros ou artigos trazem a ideia de soma, de inclusão. Desta forma, perceba que o verbo está conjugado no plural. Então, quando houver a palavrinha ou no sujeito, o verbo deve concordar com a ideia. Se o sujeito trouxer uma ideia de inclusão, o verbo deve ficar no plural. Mas se o sujeito trouxer uma ideia de exclusão, o verbo deve permanecer no singular. Essa foi então a nossa aula de hoje sobre concordância verbal. Abordei aqui os principais pontos, aqueles que mais caem na sua prova. Espero que você tenha aprendido, que você tenha gostado. Deixe aí nos comentários se você gostou, se você aprendeu e deixe nos comentários também sugestões para os próximos vídeos. Eu desejo sucesso para você, um abraço da professora Vilma Mendes e até a próxima aula.